Cui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei Celi, commorabi tu. Dicet Domino, susceptor meus es, et refugium meum, Deus meus, sperabo in Quonia ipse liberavit me delaque venantium et a verbo aspero. O Livro da Confiança, pelo Padre Tomás de Saint-Laurent. Canal Leconde. Capítulo 1. Confiança. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida à confiança. Segundo, muitas almas têm medo dele. Terceiro, a outras falta a fé. Quarto, esta desconfiança de Deus lhes é muito prejudicial. E quinto, fim e divisão deste trabalho. Primeiro, voz de Cristo, voz misteriosa da graça que ressoais no silêncio dos corações, vós murmurais no fundo das nossas consciências palavras de doçura e de paz. Às nossas misérias presentes repetis o conselho que o Mestre dava frequentemente durante a sua vida mortal. Confiança, confiança. A alma culpada, oprimida sob o peso de suas faltas, Jesus dizia: confiança, filha, teus pecados te serão perdoados. Confiança ainda à doente abandonada que só dele esperava a cura. Tua fé te salvou. Quando os apóstolos tremiam de pavor vendo-o caminhar de noite sobre o lago de Genezaré, ele os tranquilizava por esta expressão pacificadora: tende confiança, sou eu, nada temais. E na noite da ceia, conhecendo os frutos infinitos do seu sacrifício, lançava ele ao partir para a morte o brado de triunfo: confiança, confiança, eu venci o mundo. Esta palavra divina, ao cair de seus lábios adoráveis, vibrantes de ternura e de piedade, operava nas almas uma transformação maravilhosa. Um orvalho sobrenatural lhes fecundava a aridez. Clarões de esperança lhes dissipavam as trevas. Uma calma serenidade delas afugentava a angústia. Pois as palavras do Senhor são espírito e vida.
Bem-aventurados os que a ouvem e a põem em prática. Como outrora aos seus discípulos, é a nós agora que nosso Senhor convida à confiança. Por que recusaríamos atender a sua voz? Caros ouvintes, caso estejam gostando do que aqui é lido e queiram acompanhar, o link está no descritivo, aliás. Há também no descritivo links para auxílio financeiro, caso queiram contribuir para com este canal e a manutenção deste trabalho que eu faço sozinha. Isso é possível através de Pix, Apoia-se, Vaquinha. Qualquer centavo fará diferença, não importa a quantia. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento, faz com que esse conhecimento seja ofertado a mais pessoas, disseminando palavras aí cristãs, católicas, necessárias para a nossa boa vivência, para o nosso crescimento espiritual, não é mesmo? E isso também ajuda na ampliação do meu próprio trabalho. Peço também que rezem por mim, rezem por todos nós, pelo nosso país, nosso mundo, que oremos uns pelos outros. Muito obrigada pela presença. Segundo, poucos cristãos, mesmo entre os fervorosos, possuem essa confiança que exclui toda ansiedade e toda hesitação. Várias são as causas dessa deficiência. O Evangelho narra que a pesca miraculosa aterrou São Pedro. Com a impetuosidade habitual, ele mediu de relance a distância infinita que separava da sua própria pequenez a grandeza do Mestre. Tremeu de terror sagrado e, prosternando-se a face contra a terra, "Afastai-vos de mim, Senhor", exclamou, "que sou um pecador." Certas almas têm, como o apóstolo, esse terror. Elas sentem tão vivamente a própria indigência e as próprias misérias que mal ousam aproximar-se da divina santidade. Parece-lhes que um Deus assim, puro, deveria sentir repulsão ao inclinar-se para elas. Triste impressão, que lhes dá à vida interior uma atitude contrafeita e, por vezes, a paralisa completamente. Como se enganam essas almas? Logo aproximou-se Jesus do apóstolo, que estava assustado. "Não temas", disse-lhe, e o fez levantar-se. Vós também, cristãos, que do seu amor tantas provas recebestes, nada temais. Nosso Senhor receia acima de tudo que tenhais medo dele. Vossas imperfeições, vossas fraquezas, vossas faltas, mesmo graves, vossas reincidências tão frequentes, nada o desanimará, contanto que desejeis sinceramente converter-vos. Quanto mais miseráveis sois, mais ele tem compaixão da vossa miséria e mais deseja cumprir junto a vós sua missão de Salvador. Não foi, sobretudo, para os pecadores que ele veio à terra? Terceiro, a outras almas falta a fé. Elas têm certamente essa fé comum sem a qual trairiam a graça do batismo. Creem que Nosso Senhor é todo-poderoso, bom e fiel às suas promessas, mas não sabem aplicar essa crença às suas necessidades particulares. Não são dominadas pela convicção irresistível de que Deus, atento às suas provações, para elas se volve a fim de socorrê-las. Jesus Cristo pede-nos, no entanto, essa fé especial e concreta. Ele a exigia outrora como condição indispensável dos seus milagres. Espera-a ainda de nós, antes de nos conceder os seus benefícios. Se podes crer, tudo é possível àquele que crê, dizia o pai do pequenino possesso. E no convento de Parailemonial, empregando quase os mesmos termos, repetia a Santa Margarida Maria: "Se puderes crer, verás o poder do meu coração na magnificência do meu amor." Podeis crer?
podereis chegar a esta certeza tão forte que nada a abala, tão clara que equivale à evidência? Isso é tudo. Quando chegardes a esse grau de confiança, vereis maravilhas realizarem-se em vós. Pedi ao Mestre Divino que aumente a vossa fé. Repeti-lhe com frequência a prece do Evangelho: eu creio, Senhor, mas ajudai a minha incredulidade. Quarto, a desconfiança, sejam quais forem as suas causas, nos traz prejuízo, privando-nos de grandes bens. Quando São Pedro, saltando da barca, se lançou ao encontro do Salvador, caminhou a princípio com firmeza sobre as ondas. Soprava o vento com violência. As vagas ora levantavam-se em turbilhões furiosos, ora cavavam no mar abismos profundos. A voragem abria-se diante do apóstolo. Pedro tremeu. Hesitou um segundo e logo começou a afundar. Homem de pouca fé, disse-lhe Jesus, por que duvidaste? Eis a nossa história. Nos momentos de fervor, ficamos tranquilos e recolhidos ao pé do Mestre. Vindo a tempestade, o perigo absorve a nossa atenção. Desviamos então os olhares de nosso Senhor para fitá-los ansiosamente sobre os nossos sofrimentos e perigos. Hesitamos e afundamos logo. Assalta-nos a tentação. O dever se nos torna enfadonho. A sua austeridade nos repugna. O seu peso nos oprime. Imaginações perturbadoras nos perseguem. A tormenta ruge na inteligência, na sensibilidade, na carne. E perdemos pé. Caímos no pecado, caímos no desânimo. Mais pernicioso do que a própria falta. Alma sem confiança, por que duvidamos? A provação nos assalta de mil maneiras. Ora, os negócios temporais periclitam, o futuro material nos inquieta, ora, a maldade ataca-nos a reputação, a morte quebra os laços de afeições das mais legítimas e carinhosas. Esquecemos, então, o cuidado maternal que tem por nós a providência. Murmuramos, revoltamo-nos. Aumentamos assim as dificuldades e o travo doloroso do nosso infortúnio. Almas sem confiança, por que duvidamos? Se nos tivéssemos apegado ao Divino Mestre com uma confiança tanto maior quanto mais desesperada parecesse a situação, nenhum mal desta nos adviria. Teríamos caminhado calmamente sobre as ondas. Teríamos chegado, sem tropeços, ao golfo tranquilo e seguro. E breve teríamos achado a plaga hospitaleira que a luz do céu ilumina. Os santos lutaram com as mesmas dificuldades. Muitos dentre eles cometeram as mesmas faltas. Mas estes, ao menos, não duvidaram. Ergueram-se sem tardança, mais humildes após a queda, não contando desde então, senão com os socorros do céu, do alto. Conservaram no coração a certeza absoluta de que, apoiados em Deus, tudo poderiam. Não foram iludidos nessa confiança. Tornai-vos, pois, almas confiantes. Nosso Senhor a isso vos convida, e o vosso interesse assim o exige. Tornar-vos-eis ao mesmo tempo almas iluminadas, almas de paz. Quinto, este trabalho não tem outro fim senão o de vos ensinar e iniciar no conhecimento e na prática dessa virtude. Dela aqui se exporá muito simplesmente a natureza, o objeto, os fundamentos e os efeitos. Leitor piedoso, se alguma vez este modesto livrinho te cair nas mãos, não o ponhas de parte com desdém. Não pretende ele nem encanto literário, nem originalidade,
contém apenas verdades consoladoras que colhi nos livros inspirados e nos escritos dos santos. Eis o seu único mérito. Então tenta lê-lo devagar, com atenção, em espírito de oração. Quase diria, medita-o. Deixa-te penetrar docemente pela sua doutrina. A seiva do Evangelho palpita nessas páginas. Haverá para as almas melhor alimento do que as palavras do Senhor? E que, ao acabar esta leitura, te possas confiar totalmente ao Mestre adorável que tudo nos deu, os tesouros do seu coração, o amor, a vida, até a última gota do seu sangue. Capítulo 2. Natureza e qualidades da confiança. Primeiro, a confiança é uma firme esperança. Segundo, ela é fortalecida pela fé. Terceiro, a confiança é inabalável. Quarto, não conta senão com Deus. Quinto, regozija-se até com a privação dos socorros humanos. Primeiro, com a concisão que traz o cunho de seu gênio, define São Tomás a confiança, uma esperança fortalecida por sólida convicção. Uma esperança fortalecida por sólida convicção. Palavra profunda, que não faremos senão comentar neste capítulo. Pesemos atentamente os termos que emprega o doutor Angélico. A confiança, diz ele, é uma esperança. Não uma esperança ordinária, comum a todos os fiéis. Um qualificativo preciso a distingue. É uma esperança fortalecida. Notai bem, no entanto, não há diferença de natureza, mas somente de grau de intensidade. Os albores incertos da aurora, tal como o esplendor do sol no zênite, fazem parte do mesmo dia. Assim, a confiança e a esperança pertencem à mesma virtude. Uma é apenas o desabrochar completo da outra. A esperança comum perde-se pelo desespero. Pode tolerar, no entanto, certa inquietação. Quando, porém, atinge essa perfeição que faz trocar o seu nome pelo nome de confiança, torna-se-lhe então mais delicada a susceptibilidade. Não suporta mais a hesitação, por leve que se imagine. A menor dúvida a rebaixaria e a faria voltar ao nível de simples esperança. O profeta real escolhia exatamente as expressões quando chamava a confiança uma superesperança. Trata-se realmente aqui de uma virtude levada ao máximo de intensidade. E o padre Sanjuri, autor espiritual dos mais estimados do século XVII, via justamente nela uma esperança extraordinária e heróica. Não é, pois, a confiança flor banal, cresce nos cumes, e não se deixa acolher senão pelos generosos. Segundo, levemos mais longe este estudo. Que força soberana fortifica a esperança a ponto de torná-la inabalável aos assaltos da adversidade? A fé. A alma confiante guarda na memória as promessas do Pai Celeste, medita-as profundamente. Sabe que Deus não pode faltar à palavra, e daí a sua imperturbável certeza. Se o perigo a ameaça, a envolve, a domina mesmo, ela conserva sempre a serenidade. Apesar da iminência do risco, repete a palavra do salmista: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que posso recear? O Senhor protege a minha vida. Quem me fará tremer? Existem entre a fé e a confiança relações estreitas, laços íntimos de parentesco. Empregando a expressão de um teólogo moderno,
deve-se achar na fé a causa e a raiz da confiança. Ora, quanto mais se afunda a raiz na terra, mais seiva nutriente dela tira. Mais vigorosa crescerá a haste, mais opulenta será a floração. Assim, a nossa confiança desenvolve-se na medida em que se aprofunda em nós a fé. Os livros santos reconhecem a relação que une essas duas virtudes. Não são designadas pelo mesmo vocábulo fides, uma e outra, sob a pena dos escritores sagrados? Então, fé e confiança, ambas, vêm designadas no mesmo vocábulo, que é fides. Terceiro, as considerações precedentes terão parecido talvez por demais abstratas. Era necessário, no entanto, que nelas nos firmássemos. Delas deduziremos as qualidades da verdadeira confiança. A confiança, escreve o padre Sanjuri, é firme, estável e constante em grau tão eminente, que nada no mundo pode, já não digo derrubá-la, mas abalá-la sequer. Firme, estável e constante, em grau tão eminente, que nada no mundo pode, já não digo derrubá-la, mas abalá-la sequer. Imaginai as extremidades mais angustiosas de ordem temporal, as dificuldades insuperáveis, em aparência, de ordem espiritual. Nada disso alterará a paz da alma confiante. Catástrofes imprevistas poderão amontoar em torno dela as ruínas da sua felicidade. Ainda assim, essa alma, mais senhora de si que o sábio antigo, continuará calma. Impavidum feriente ruine. Impávida frente à ruína. Voltar-se-á simplesmente para Nosso Senhor. Nele se apoiará com certeza tanto maior quanto mais privada se sente de auxílio humano. Rezará com ardor mais vibrante e nas trevas da provação prosseguirá o seu caminho, esperando em silêncio a hora de Deus. Uma confiança assim é rara, sem dúvida, mas, se não atinge esse mínimo de perfeição, não merece, então, o nome de confiança. De resto, encontram-se exemplos sublimes dessa virtude nas Escrituras e na vida dos santos. Ferido na fortuna, na família e na própria carne, Jó, reduzido à última indigência, jazia no seu monturo. Os amigos, sua mulher mesmo, aumentavam-lhe a dor pela crueldade das suas palavras. Ele, no entanto, não se deixava abater. Nenhuma murmuração se mesclava aos seus gemidos. Sustentavam-no os pensamentos da fé. Quando mesmo o Senhor me tirasse a vida, dizia, ainda assim esperaria nele. Confiança admirável, e que Deus recompensou magnificamente. A provação cessou. Jó recuperou a saúde, ganhou de novo fortuna considerável e teve uma existência mais próspera do que antes. Numa das suas viagens, São Martinho caiu nas mãos de salteadores. Os bandidos o despojaram. Iam trucidá-lo, quando de repente, tocados pela graça do arrependimento ou levados por um pavor misterioso, o libertam e o soltam, contra toda a expectativa. Perguntou-se mais tarde ao ilustre bispo se, nesse risco premente, não teria sentido algum medo. Nenhum, respondeu. Eu sabia que a intervenção divina era tanto mais certa quanto mais improváveis os socorros humanos. A maioria dos cristãos não imita, infelizmente, exemplos destes. Nunca se aproximam tão pouco de Deus como no tempo da provação. Muitos não dão esse grito de socorro que Deus espera para lhes vir em auxílio. Funesta negligência. A providência, dizia Luís de Granada,
quer dar solução, ela mesma, às dificuldades extraordinárias da vida, enquanto que deixa às causas segundas o cuidado de resolver as dificuldades ordinárias. Mas é preciso reclamar o auxílio divino. Essa ajuda Deus nos dá com prazer. Longe de ser incômoda a ama de quem suga o leite, a criança, pelo contrário, lhe traz alívio. Outros cristãos, nas horas difíceis, rezam com fervor, mas sem constância. Se não são atendidos logo, logo caem de uma esperança exaltada num abatimento desarrazoado. Não conhecem os caminhos da graça. Deus nos trata como crianças. Faz-se de surdo, às vezes, pelo prazer que sente ao ouvir-nos invocá-lo. Por que desanimar tão depressa, quando conviria, ao contrário, rogar com maior insistência? É esta a doutrina ensinada por São Francisco de Sales. A providência só adia o seu socorro para provocar a nossa confiança. Se nosso Pai Celeste não concede sempre o que pedimos, é para nos reter a seus pés e nos dar ocasião de insistir com amorosa violência junto dele, como claramente mostrou aos 2 discípulos de Emaús, com os quais só se deteve ao fim do dia e, assim mesmo, por eles forçado. Quarto. Firmeza inabalável é, pois, a primeira característica da confiança. A segunda qualidade dessa virtude é ainda mais perfeita. Leva o homem a não contar com o auxílio das criaturas, quer seja auxílio tirado de si mesmo, do seu espírito, do seu critério, da sua ciência, do seu jeito, das próprias riquezas, crédito, amigos, parentes, ou qualquer outra coisa sua, quer sejam socorros que, por acaso, possa esperar de outrem, reis, príncipes e, geralmente, de qualquer criatura, porque sente e conhece a fraqueza e inanidade de todo amparo humano. Considera-os o que são realmente, e como Santa Teresa tinha razão de chamá-los ramos secos de genebra, que se quebram ao serem carregados. Mas essa teoria, dirão, não procederá de um falso misticismo? Não conduzirá ao fatalismo? Ou pelo menos a uma perigosa passividade? Para que multiplicar esforços no intuito de vencer dificuldades, se todos os apoios têm que se quebrar nas nossas mãos? Cruzemos os braços, esperando a divina intervenção, então. Não. Deus não quer que adormeçamos na inércia. Ele exige que o imitemos. Sua perfeita atividade não tem limites. Ele é o ato puro. Nós devemos, pois, agir. Mas só dele devemos esperar a eficácia da nossa ação. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Eis a economia do plano providencial. Apostos, então, trabalhemos com afinco, mas espírito e coração voltados para o alto. Em vão vos levantareis antes da aurora, diz a Escritura. Se o Senhor não vos ajudar, nada conseguireis. Com efeito, nossa impotência é radical. Sem mim, nada podeis, diz o Salvador. Na ordem sobrenatural, essa impotência é absoluta. Atendei bem ao ensino dos teólogos. Sem a graça, o homem não pode observar por muito tempo, e na sua totalidade, os mandamentos de Deus. Sem a graça, o homem não pode observar por muito tempo, menos ainda na sua totalidade, os mandamentos de Deus. Sem a graça, ele não poderá resistir a todas as tentações, e nem algumas.
que por vezes tão violentamente o assaltam. Sem a graça não podemos ter um bom pensamento, fazer mesmo a mais curta oração, não. Sem a graça, nem sequer poderemos invocar com piedade o nome de Jesus. Tudo o que fizermos na ordem sobrenatural nos vem unicamente de Deus. Na ordem natural, mesmo é ainda Deus que nos dá a vitória. Na ordem natural, ainda assim, é ainda Deus que nos dá a vitória. São Pedro havia trabalhado a noite toda. Era resistente na labuta. Conhecia a fundo os segredos do seu ofício tão duro. No entanto, em vão havia percorrido as ondas mansas do lago. Nada havia pescado. Recebe, porém, o mestre na barca. Lança a rede em nome do Salvador. E tem logo uma pesca miraculosa, e as malhas da rede se rompem, tal o número de peixes. Seguindo o exemplo do apóstolo, lancemos a rede com paciência incansável, mas só de nosso Senhor esperemos a pesca milagrosa. Em tudo o que fizerdes, dizia Santo Inácio de Loyola, eis a regra das regras a seguir. Confiai em Deus, agindo, entretanto, como se o êxito de cada ação dependesse unicamente de vós e nada de Deus. Mas empregando assim vossos esforços para esse bom resultado, não contei com eles, com os vossos esforços, e procedei como se tudo fosse feito por Deus só, e nada por vós. Em tudo que fizerdes, confiai em Deus, agindo, entretanto, como se o êxito de cada ação dependesse unicamente de vós e nada de Deus. Mas empregando assim vossos esforços para esse bom resultado, de fato não conteis com os vossos esforços, e sim procedei como se tudo fosse feito, porque é feito por Deus só, e nada por vós. Quinto, não desanimar quando se dissipa a miragem das esperanças humanas. Não contar senão com o auxílio do céu. Não será isso já uma altíssima virtude? A asa vigorosa da verdadeira confiança atira-se, no entanto, para regiões ainda mais sublimes. A elas chega por uma espécie de requinte de heroísmo. Atinge então o mais alto grau da sua perfeição. Esse grau consiste em regozijar-se a alma quando se vê balda de todo o apoio humano, abandonada de parentes, de amigos, de todas as criaturas que não querem ou não podem socorrê-la, que não podem dar-lhe conselho, nem servi-la com o seu talento ou o seu crédito, a quem nenhum meio resta de vir-lhe em auxílio. Que sabedoria profunda denota semelhante alegria em circunstâncias tão cruéis! Para poder entoar o cântico de aleluia sob golpes que naturalmente devem quebrar a nossa energia, é preciso conhecer a fundo o coração de nosso Senhor. É preciso crer perdidamente na sua piedade misericordiosa e na sua bondade onipotente. É preciso ter a absoluta certeza de que Ele escolhe para a sua intervenção a hora das situações desesperadoras. Depois de convertido, São Francisco de Assis desprezou os sonhos de glória que antes o haviam deslumbrado. Fugia às reuniões mundanas, retirava-se na floresta para aí entregar-se longamente à oração. Dava esmolas generosamente. Esta mudança desagradou a seu pai, que arrastou o filho ante a autoridade diocesana, acusando-o de dissipar-lhe os bens. Então, em presença do bispo, maravilhado, Francisco renuncia à esperança paterna. Tira até as roupas que lhe vinham da família. Despoja-se de tudo e, vibrando de uma felicidade sobre-humana, exclama: agora sim, meu Deus!
poderei chamar-vos mais verdadeiramente do que nunca nosso Pai que estais no céu. Caros ouvintes, eu tomo a liberdade de indicar-vos um filme. Deixarei o link tanto no descritivo como no primeiro comentário, fixado nos comentários, para o filme que conta a história de São Francisco e Santa Clara. Ele é feito de 2 momentos, 2 partes. É um filme que está dublado e é belíssimo. Uma produção italiana que realmente vale a pena ser conhecida. Neste filme tem esta passagem em que São Francisco despe-se na frente de todos e é acolhido pelo bispo. Momento crucial da sua conversão e de viragem da sua vida. Eis aí como agem os santos. Almas feridas pelo infortúnio, não murmureis no abandono a que vos achais reduzidas. Deus não vos pede uma alegria sensível, impossível à nossa fraqueza. Somente reanimai a vossa fé. Tende coragem e, segundo a expressão cara a São Francisco de Sales, na fina ponta da alma, esforçai-vos por ter alegria. A providência acaba de vos dar o sinal certo, pelo qual se reconhece a sua obra. Ela vos privou de todo apoio. É o momento de resistir à inquietação da natureza. Chegastes ao ponto do ofício interior, em que se deve cantar o Magnificat e fazer fumegar o incenso. Regozijai-vos no Senhor. Eu vos repito, regozijai-vos. O Senhor está perto. Segui este conselho e vos dareis bem. Se o Mestre Divino não se deixasse tocar por tamanha confiança, não seria aquele que os Evangelhos nos mostram tão compassivo, aquele que a visão dos nossos sofrimentos fazia estremecer de dolorosa emoção. Nosso Senhor dizia a uma alma privilegiada: se sou bom para todos, sou muito bom para os que confiam em mim. Se sou bom para todos, sou muito bom para os que confiam em mim. Sabes quais são as almas que mais aproveitam da minha bondade? As que mais esperam. As almas confiantes roubam as minhas graças. Capítulo 3. Confiança em Deus e as necessidades temporais. Primeiro, Deus provê as nossas necessidades temporais. Segundo, Ele o faz segundo a situação de cada um. Terceiro, não nos devemos inquietar com o futuro. Quarto, procurar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quinto, rezar pelas nossas necessidades temporais. Primeiro, a confiança, já o dissemos, é uma esperança heróica. Não difere da esperança comum a todos os fiéis, senão pelo seu grau de perfeição. Ela é, pois, exercida sobre os mesmos objetos que aquela virtude, mas por meio de atos mais intensos e vibrantes. Com a esperança ordinária, a confiança espera do Pai Celeste todos os socorros que são necessários para se viver santamente aqui na terra e merecer a bem-aventurança do paraíso. Ela espera primeiramente os bens temporais, na medida em que estes nos podem conduzir ao fim último. Nada mais lógico. Não podemos ir à conquista do céu à maneira dos puros espíritos. Somos compostos de corpo e de alma. Este corpo, que o Criador formou pelas suas mãos adoráveis, é o companheiro inseparável de nossa existência terrestre, e o será ainda da nossa sorte eterna, depois da ressurreição geral. Não podemos prescindir da sua assistência na luta pela conquista da vida bem-aventurada. Ora, para sustentar-se,
Para cumprir plenamente a sua tarefa, o corpo tem múltiplas exigências. Essas exigências é preciso que a providência as satisfaça. E ela o faz magnificamente. Deus se encarrega de prover as nossas necessidades e cuida delas generosamente. Segue-nos com olhar vigilante e não nos deixa na indigência. Em meio às dificuldades materiais, mesmo angustiantes, não nos devemos perturbar. Com plena certeza, esperemos das mãos divinas o que é preciso para o sustento da nossa vida. Declara o Salvador: eu vos digo, não penseis com angústia em como encontrar os alimentos para sustentar-vos e as roupas para vestir-vos. Não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Vede os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, não juntam nada nos granéis, e o Pai Celeste os sustenta. Não valereis vós muito mais do que eles? Quanto às roupas, por que afligir-vos? Vede como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. No entanto, asseguro-vos, nem Salomão, com toda a sua pompa, jamais se vestiu como eles. Se Deus veste assim, com magnificência, a pobre planta dos campos, que hoje floresce e amanhã será jogada ao fogo, com que cuidado não vos há ele de cobrir, homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, não penseis que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Não imiteis os pagãos que com isso se preocupam. Vosso Pai sabe e conhece as vossas necessidades. Procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não basta passar os olhos de relance sobre esse discurso de nosso Senhor. Importa que nele fixemos longamente a atenção, para procurarmos a sua significação profunda e nos penetrarmos bem da sua doutrina. Segundo, deveremos tomar essas palavras ao pé da letra e compreendê-las no sentido mais restrito? Dar-nos-á a Deus somente o estrito necessário, o pedaço de pão seco, o copo d'água, a nesga de tecido de que a nossa miséria precisa urgentemente? Não. O Pai Celeste não trata os filhos com avarenta parcimônia. Pensar assim seria blasfemar contra a divina bondade. Seria, se assim posso dizer, desconhecer os seus hábitos. No exercício da sua providência, como na sua obra criadora, Deus usa com efeito de grande prodigalidade. Quando lança os mundos através dos espaços, tira do nada milhares de astros. Na Via Láctea, essa plaga imensa das noites luminosas, cada grão de areia não é um mundo? Quando alimenta os pássaros, convida-os à mesa opulentíssima da natureza. Oferece-lhes o trigo que enche as espigas, os grãos de todas as espécies que nas plantas amadurecem, os frutos que o outono doura nos bosques, as sementes que o lavrador deita nos sulcos da charrua. Que lista variada ao infinito para a alimentação desses humildes bichinhos! Quando cria os vegetais, com que graça enfeita as suas flores, lavra-lhes a corola como se fossem joias preciosas, em seus cálices lança deliciosos perfumes, tece-lhes as pétalas de uma seda tão brilhante e delicada que os artifícios da indústria nunca lhes igualarão a beleza. E então, tratando-se do homem, a sua obra-prima, o irmão adotivo do seu Verbo encarnado, não haveria Deus de se mostrar de generosidade ainda maior? Consideremos, pois, como verdade indiscutível que a providência provê largamente as necessidades temporais do homem. Sem dúvida, haverá sempre na terra ricos e pobres,
Enquanto uns vivem na abundância, outros devem trabalhar e observar uma sábia economia. O Pai Celeste, porém, fornece a todos meios de viver com certo bem-estar, segundo a condição em que os colocou. Voltemos à comparação que Jesus emprega. Deus vestiu o lírio esplendidamente, mas esta veste branca e perfumada era reclamada pela natureza do lírio. Mais modestamente foi trajada a violeta. Deus deu-lhe, porém, o que convinha à sua natureza particular. E essas duas flores desabrocharam docemente ao sol, sem que nada lhes falte. Assim Deus faz com os homens. Colocou a uns nas classes mais altas da sociedade, pôs outros em condições menos brilhantes. A uns e a outros dá, no entanto, o necessário para dignamente manterem a sua posição. Levanta-se aí uma objeção a respeito da instabilidade das condições sociais. Na crise presente, não será mais fácil decair do que elevar-se, ou mesmo manter-se no mesmo nível social? Claro, sem dúvida. Mas a providência proporciona exatamente o auxílio às necessidades de cada um. Para os grandes males, manda os grandes remédios. O que as catástrofes econômicas nos tiram, podemos readquirir, com a nossa indústria ou trabalho. Nos casos muito raros em que a atividade própria se vê de todo reduzida à impossibilidade, temos então o direito de esperar de Deus uma intervenção excepcional. Geralmente, pelo menos assim penso eu, Deus não faz decaídos. Ele quer, pelo contrário, que nos desenvolvamos, que subamos, que cresçamos com prudência. Se às vezes permite uma decadência de nível social, não a quer senão por uma vontade posterior à ação do nosso livre-arbítrio. O mais frequente é provir tal decadência de faltas nossas, pessoais ou hereditárias. É comumente consequência natural da preguiça, da prodigalidade e de paixões várias. E ainda assim, pode o homem mesmo decaído levantar-se e, com o auxílio da providência, reconquistar pelos seus esforços a situação perdida. Terceiro, Deus provê as nossas necessidades. Não vos inquieteis, diz o Senhor. Qual será o sentido exato deste conselho? Deveremos, para obedecer à direção do Mestre, negligenciar completamente os negócios temporais? Não duvidamos de que a graça peça, às vezes, a certas almas, o sacrifício de uma pobreza estrita e de um total abandono à providência. É notável, entretanto, a raridade dessas vocações. Os outros, comunidades religiosas ou indivíduos, possuem bens. Devem geri-los prudentemente. O Espírito Santo louva a mulher forte, que sabe governar bem a sua casa. Ele nos-la mostra no livro dos Provérbios, acordando bem cedo para distribuir aos criados a tarefa cotidiana e trabalhando também com suas próprias mãos. Nada escapa à sua vigilância. Os seus nada têm a temer. Acharão todos, graças à sua previdência, o necessário, o agradável e até certo luxo moderado. Seus filhos a proclamam bem-aventurada, e seu marido exalta-lhe as virtudes. A verdade não teria louvado tão calorosamente essa mulher se ela não houvesse cumprido o seu dever. Cumpre, pois, não se afligir, ocupando-se embora razoavelmente de seus afazeres, não se deixar dominar pela angústia de sombrias perspectivas do futuro e contar sem hesitações com o socorro da providência. Nada de ilusões. Uma confiança assim pede grande força de alma. Temos que evitar um duplo escolho, um duplo obstáculo, a falta e a demasia. Aquele que por negligência se desinteressa de suas obrigações e de seus negócios, não pode, sem tentar a Deus, esperar um auxílio excepcional.
E aquele que dá às preocupações materiais o primeiro lugar das suas cogitações, aquele que conta mais consigo do que com Deus, engana-se ainda mais crassamente, rouba assim ao Altíssimo o lugar que lhe compete em nossa vida. In medio stati virtus. Entre esses extremos encontra-se o dever. Se nós nos tivermos ocupado prudentemente de nossos interesses, a aflição pelo futuro importará desconhecimentos e o menosprezo do poder e da bondade de Deus. Nos longos anos que São Paulo, o eremita, viveu no deserto, trazia-lhe um corvo cada dia meio pão. Ora, aconteceu que Santo Antão viesse visitar o ilustre solitário. Conversaram longamente os dois santos, esquecidos em suas piedosas meditações da necessidade do alimento. Pensava neles, porém, a providência. O corvo veio, como de costume, trazendo, porém, desta vez, um pão inteiro. O Pai Celeste criou todo o universo com uma só palavra. Poderia ser-lhe difícil socorrer seus filhos na hora da necessidade? São Camilo de Leles havia se endividado para tratar dos doentes pobres. Os religiosos se alarmavam. Para que duvidar da providência? Tranquilizava-os o santo. Será difícil o nosso Senhor dar-nos um pouco desses bens de que acumulou os judeus e os turcos, inimigos uns e outros da nossa fé? A confiança de Camilo não foi iludida. Um mês depois, um dos seus protetores legava-lhe ao morrer uma soma considerável. Afligir-se com o futuro é desconfiança que ofende a Deus e provoca a sua cólera. Quando os hebreus, fugindo do Egito, se viram perdidos nas areias do deserto, esqueceram-se dos milagres que Jeová havia feito em seu favor. Tiveram medo e murmuraram: Deus nos poderá sustentar no deserto? Poderá dar pão ao seu povo? Essas palavras irritaram o Senhor. Contra eles lançou o fogo do céu. Sua cólera caiu sobre Israel, porque não tinham tido fé em Deus e não tinham confiado no seu socorro. Nada de aflições inúteis, hein? O Pai vela por nós. Quarto, procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado de acréscimo. Foi assim que o Salvador concluiu o discurso sobre a providência. Conclusão consoladora, que encerra uma promessa condicional. De nós depende o sermos por ela beneficiados. O Senhor se ocupará tanto mais dos nossos interesses quanto nós com os dele nos preocuparmos. Convém parar para meditarmos as palavras do Mestre. Uma questão logo se nos depara. Onde se acha esse reino de Deus que devemos procurar antes de tudo mais? Dentro de vós, responde o Evangelho. Regnum Dei intra vos est. Procurar o reino de Deus é, pois, levantar-lhe um trono em nossa alma. Procurar o reino de Deus é, pois, levantar-lhe um trono em nossa alma. É submetermos-nos inteiramente ao seu domínio soberano. Conservemos todas as nossas faculdades sob o cetro misericordioso do Altíssimo. Lembre-se a nossa inteligência da sua constante presença. Conforme-se a nossa vontade em tudo com a sua vontade adorável. Voe o nosso coração para Ele, Deus, com frequência, em atos de caridade ardente e sincera. Teremos então praticado essa justiça que, na linguagem da Escritura, significa a perfeição da vida interior. Teremos seguido então à risca o conselho do Mestre. Temos procurado
o reino de Deus, e o resto vos será dado de acréscimo. Há aí uma espécie de contrato bilateral. Do nosso lado, trabalhamos para a glória do Pai Celeste. Do seu lado, o Pai se compromete a prover as nossas necessidades. Lançai, pois, todas as vossas preocupações no coração divino. Cumpri o contrato que ele vos propõe, e ele cumprirá a palavra dada, velará sobre vós e vos sustentará. Pensa em mim, e eu pensarei em ti, diz o Salvador a Santa Catarina de Siena. E séculos mais tarde, no mosteiro de Parai, prometia a Santa Margarina, para aqueles que fossem particularmente devotos do Sagrado Coração, o êxito de suas empresas. Feliz o cristão que se conforma bem com essa máxima do Evangelho. Ele procura Deus e Deus lhe zela os interesses com a sua onipotência. Que lhe poderá faltar? Pratica as sólidas virtudes interiores e evita assim toda a desordem, as faltas, os vícios que são as causas mais comuns dos fracassos e das ruínas. Quinto, a confiança, como acabamos de descrevê-la, não nos desobriga das preces. Nas necessidades temporais, não basta esperar o socorro de Deus, faz-se mister ainda pedir-lhe. Jesus Cristo deixou-nos no Padre Nosso, no Pai Nosso, o modelo perfeito da oração. Aí faz-nos Ele, Deus, pedir o pão de cada dia. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. A respeito desse dever da prece, não haverá frequente negligência nossa? Que imprudência, e que loucura! Privamo-nos assim por leviandade da proteção de Deus, a única soberanamente eficaz. Os capuchinhos, diz a legenda, nunca morrem de fome, porque recitam sempre piedosamente o Pai Nosso. Imitemo-los, e o Altíssimo não nos deixará a míngua do necessário. Peçamos, pois, o pão cotidiano. É uma obrigação a nós imposta pela fé e pela caridade para com nós mesmos. Poderemos, porém, elevar as nossas pretensões e pedir também a riqueza? Nada a isso se opõe, contanto que essa prece se inspire em motivos sobrenaturais e fiquemos bem submissos à vontade de Deus. O Senhor não proíbe a expressão dos nossos desejos, pelo contrário, quer-nos bem filiais para com Ele. Mas não esperemos, no entanto, que Ele se curve às nossas fantasias. A própria bondade divina a isso se opõe. Deus sabe o que nos convém. Só nos concederá os bens da terra se eles puderem servir à nossa santificação. Entreguemo-nos completamente à direção da providência e digamos a prece do sábio. Nem a riqueza, nem a pobreza eu vos peço, Senhor. Dai-me somente o preciso para viver, pois receio que, cumulado de bens, me sinta tentado a dizer: quem é o Senhor? E, impelido pela indigência, me veja forçado a roubar ou a blasfemar contra o nome de Deus. Capítulo 4. A confiança em Deus e as nossas necessidades espirituais. Primeiro, a misericórdia de nosso Senhor para com os pecadores. Segundo, a graça pode santificar-nos num instante. Terceiro, Deus concede-nos todos os socorros necessários para a santificação e a salvação de nossa alma. Quarto, a vista do crucifixo deve reanimar-nos a confiança.
Primeiro, a providência que alimenta o passarinho no galho cuida do nosso corpo. Que é, no entanto, esse corpo de miséria? Uma criatura frágil, um condenado à morte e um destinado aos vermes. Na louca corrida da vida, pensamos todos caminhar para os negócios ou para os prazeres. Cada passo dado nos aproxima do fim. Arrastamos nós mesmos o nosso cadáver para a beira do túmulo. Se Deus assim se ocupa de corpos perecíveis, com que solicitude não velará pelas almas imortais? Prepara-lhes tesouros de graças, cuja riqueza sobrepuja tudo o que podemos imaginar. Manda-lhes socorros superabundantes para a sua santificação e salvação. Esses meios de santificação que a fé põe a nosso dispor não serão aqui estudados. Quero falar simplesmente às almas inquietas que se encontram por toda parte. Mostrar-lhes-ei, com o Evangelho na mão, a inanidade dos seus temores. Nem a gravidade de suas faltas, nem a multiplicidade de suas reincidências no erro as deve abater. Pelo contrário, quanto mais insistirem, quanto mais sentirem o peso da própria miséria, tanto mais deverão apoiar-se em Deus. Quanto mais sentirem o peso da própria miséria, tanto mais deverão apoiar-se em Deus. Não percam a confiança. Seja qual for o horror do seu estado, mesmo que tenham levado longamente vida desregrada, com o socorro da graça, poderão converter-se e ser elevados a uma alta perfeição. A misericórdia de nosso Senhor é infinita. Nada a cansa, nem mesmo faltas que nos parecem a nós as mais degradantes e criminosas. A misericórdia de nosso Senhor é infinita. Durante a sua vida mortal, o Mestre acolhia os pecadores com bondade verdadeiramente divina. Nunca lhes recusou o perdão. Impelida pelo ardor do seu arrependimento, sem preocupar-se com as convenções mundanas, Maria Madalena entra na sala do festim, prosterna-se aos pés de Jesus, inunda-os de lágrimas. Simão, o fariseu, contempla essa cena com ar irônico. Indigna-se intimamente. Fosse este homem profeta, pensa, e saberia bem o que vale essa mulher. Enxotá-la-ia com desprezo. Mas o Salvador não a enxota. Aceita-lhe os suspiros, o pranto, todos os sinais sensíveis da humilde contrição. Purifica-a de suas máculas e acumula de dons sobrenaturais. E o coração sagrado transborda de imensa alegria, enquanto que no alto, no reino de seu Pai, os anjos vibram de júbilo e louvor. Perdida estava uma alma, e ei-la achada. Era morta essa alma, e ei-la de novo restituída à verdadeira vida. O Mestre não se contenta de receber com doçura os pobres pecadores. Chega ao ponto de tomar-lhes a defesa. E não é essa, de resto, a sua missão? Não se constituiu ele o nosso advogado? Trazem-lhe um dia à presença uma desgraçada, surpreendida em ato flagrante de seu pecado. A dura lei de Moisés a condena formalmente. A culpada deve morrer no lento suplício da lapidação. Os escribas e fariseus, no entanto, esperam impacientes a sentença do Salvador. Se perdoar,
Os inimigos o censurarão por desprezar as tradições de Israel. Que fará ele? Uma só palavra cairá de seus lábios, e esta palavra bastará para confundir os fariseus orgulhosos e salvar a pecadora. Aquele dentre vós que for sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Resposta cheia de sabedoria e misericórdia. Ouvindo-a, esses homens arrogantes enrubescem de vergonha. Retiram-se confusos, uns após outros. Os velhos são os primeiros a fugir. E Jesus ficou só com a mulher. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condenarei. Vai. E de futuro, não peques mais. Quando vêm a ele os pecadores, Jesus lança-se ao seu encontro. Como o pai do pródigo espera a volta do ingrato, como o bom pastor procura a ovelhinha tresmalhada, e quando a encontra, carrega-a sobre os ombros divinos e a restitui ensanguentada ao redil. Ele não lhe magoará as feridas. Delas tratará como o bom samaritano, com o vinho e o óleo simbólicos. Derramará sobre suas chagas o bálsamo da penitência e, para fortificá-la, a fará beber do seu cálice eucarístico. Almas culpadas, não tenhais medo do Salvador. Foi para vós especialmente que ele desceu à terra. Não renoveis nunca o grito de desespero de Caim. Meu crime é grande demais para que eu dele possa obter perdão. Isso seria desconhecer o coração de Jesus. Jesus purificou Madalena e perdoou a tríplice negação de Pedro. Abriu o céu para o bom ladrão. Em verdade, asseguro-vos, se Judas tivesse ido a ele após o crime, nosso Senhor o teria acolhido com misericórdia. Como, pois, não vos perdoaria também? Segundo, abismo da humana fraqueza, tirania dos maus hábitos. Quantos cristãos recebem no tribunal da penitência a absolvição de suas faltas? É sincera neles a contrição, enérgicas são as suas resoluções. E caem de novo nos mesmos pecados, por vezes graves. O número de suas quedas cresce sem cessar. Não terão, então, sobejas razões de desânimo? Que a evidência da própria miséria nos mantenha na humildade, nada mais justo. Que ela nos faça perder a confiança, aí já será uma catástrofe, mais perigosa que tantas recaídas no erro. A alma que cai deve levantar-se imediatamente. Não deve cessar de implorar a piedade do Senhor. Não sabeis que Deus tem as suas horas e pode num instante elevar-nos à mais sublime santidade? Não tinha por acaso levado Maria Madalena uma vida criminosa? A graça, no entanto, a transformou instantaneamente. Sem transição, de pecadora, tornou-se grande santa. Ora, a ação de Deus não se reduziu no seu alcance. O que fez para outros, poderá fazer para vós. Não duvideis. A oração confiante e perseverante obterá a cura completa da vossa alma. Não me alegueis que o tempo passa e já toca talvez o termo da vossa vida.
Não me alegueis que o tempo passa e já toca talvez ao termo a vossa vida, que já estáis em fim de vida. Nosso Senhor esperou a agonia do bom ladrão para atraí-lo a si vitoriosamente. Num só minuto, esse homem tão culpado converteu-se. Sua fé e seu amor foram tão grandes que, apesar de seus grandes crimes, nem passou pelo purgatório. Ocupa para sempre um lugar elevado nos céus. Que nada, pois, altere em vós a confiança. Do fundo do abismo, embora, apelais sem trégua para o céu. Deus acabará respondendo ao vosso apelo, e em vós operará a sua justiça. Terceiro, certas almas angustiadas duvidam da própria salvação. Lembram-se demasiado de faltas passadas. Pensam nas tentações tão violentas que por vezes nos assaltam a todos e esquecem a bondade misericordiosa de Deus. Essa angústia pode tornar-se uma verdadeira tentação de desespero. Quando moço, São Francisco de Sales conheceu uma provação dessas. Tremia de não ser um predestinado ao céu. Passou vários meses nesse martírio interior. Uma oração heróica o libertou. O santo prosternou-se diante de um altar de Maria, suplicou à Virgem que o ensinasse a amar seu filho com uma caridade tanto mais ardente sobre a terra, quanto ele temia não poder amá-lo na eternidade. Nesse gênero de sofrimento, há uma verdade de fé que nos deve consolar imensamente. Só nos perdemos pelo pecado mortal. Ora, sempre o podemos evitar. E quando tivermos tido a desgraça de cometê-lo, poderemos sempre nos reconciliar com Deus. Um ato de contrição sincera, feito logo, sem demora, nos purificará, enquanto esperamos a confissão obrigatória, que convém se faça sem detença, ou seja, o quanto antes. Certamente, a pobre vontade humana deve sempre desconfiar de sua fraqueza, mas o Salvador nunca nos recusará as graças de que carecemos. Fará também todo o possível para ajudar-nos na empresa, soberanamente importante, da nossa salvação. Eis a grande verdade que Jesus Cristo escreveu com o seu sangue e que vamos agora reler juntos na história da sua paixão. Já tereis algum dia refletido como puderam os judeus apoderar-se de nosso Senhor? Acreditareis, por acaso, que isso conseguiram pela astúcia ou pela força? Podeis imaginar que, na grande tormenta, Jesus foi vencido porque era mais fraco? Seguramente não. Os inimigos nada podiam contra ele. Mais de uma vez, nos 3 anos de suas pregações, haviam tentado matá-lo. Em Nazaré queriam jogá-lo num precipício. Por várias vezes tinham apanhado pedras para lapidá-lo. Sempre, porém, a sabedoria divina desfez os planos dessa ímpia cólera. A força soberana de Deus reteve-lhes o braço. E Jesus afastou-se sempre tranquilamente, sem que ninguém tivesse conseguido fazer-lhe o menor mal. Em Getsemane, ao dizer ele simplesmente seu nome aos soldados do templo, vindos para assenhorarem-se da sua pessoa sagrada, toda a tropa cai por terra, tocada de estranho pavor. Os soldados só se podem levantar pela permissão que ele lhes dá. Se Jesus foi preso, se foi crucificado, se foi imolado, é que assim o quis, na plenitude da sua liberdade e do seu amor por nós. Oblatus est quia voluit. Se o Mestre derramou sem hesitar o sangue todo por nós, se morreu por nós, como poderia recusar-nos graças que nos são absolutamente necessárias e que Ele próprio nos mereceu pelas nossas dores? Essas graças
Jesus as ofereceu misericordiosamente às almas mais culpadas durante a paixão dolorosa. 2 apóstolos haviam cometido um crime enorme. A ambos ofereceu o perdão. Judas o atraiçoa e lhe dá um beijo hipócrita. Jesus fala-lhe com doçura tocante, chama-lhe seu amigo, procura à força de carinho tocar esse coração endurecido pela avareza. Meu amigo, por que vieste? Judas, tu traz o Filho do Homem com um beijo? É esta a última graça do Mestre ao ingrato. Graça de tal força que jamais lhe mediremos bem a intensidade. Judas, porém, a repele. Perde-se porque assim formalmente o prefere. Pedro cria-se muito forte. Pedro acreditava-se muito forte. Tinha jurado acompanhar o Mestre até a morte e o abandona quando o vê às mãos dos soldados. Só o segue então de longe. Entra tremendo no pátio do palácio do sumo sacerdote. Por 3 vezes renega o seu senhor, porque receia os motejos de uma criada. Com juramento afirma que não conhece esse homem. Canta o galo. Jesus volta-se e fixa sobre o apóstolo os olhos cheios de misericordiosas e doces censuras. Cruzam-se os olhares. Era a graça. Uma graça fulminante que esse olhar levava a Pedro. O apóstolo não a repeliu. Saiu imediatamente e chorou com amargura a sua falta. Assim como a Judas, como a Pedro, Jesus nos oferece sempre graças de arrependimento e conversão. Podemos aceitá-las ou recusá-las. Somos livres. A nós compete decidir entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. A salvação está em nossas mãos. O Salvador não só nos oferece as suas graças, como faz mais. Intercede por nós junto ao Pai Celestial. Lembra-lhe as dores sofridas pela nossa redenção. Toma a nossa defesa diante dele. Desculpa-nos as faltas. Pai, exclama nas angústias da agonia, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. O Mestre, durante a paixão, tinha tal desejo de salvar-nos que não cessava um instante de pensar em nós. No Calvário dá aos pecadores o seu último olhar. Pronuncia em favor do bom ladrão uma de suas últimas palavras. Estende largamente os braços na cruz para marcar com que amor acolhe todo arrependimento em seu coração amantíssimo. Quarto, se jamais nas lutas íntimas vos sentirdes fraquejar na confiança, meditai as passagens do Evangelho que vos acabo de indicar. Contemplai essa cruz ignominiosa, sobre a qual expira o vosso Deus. Olhai para sua pobre cabeça coroada de espinhos, que tomba inerte sobre o peito. Considerai os olhos vítreos, a face lívida, onde se coagula o sangue precioso. Olhai para os pés e as mãos transpassadas, para o corpo malferido. Fixai sobretudo o coração amantíssimo que acaba de ser aberto pela lança do soldado. Dele correram umas poucas gotas de água ensanguentada,
tudo vos deu. Como será possível desconfiar desse Salvador? De vós, porém, espera Ele retribuição de afeto. Em nome do seu amor, em nome do seu martírio, em nome da sua morte, tomai a resolução de evitar doravante o pecado mortal. A fraqueza é grande, eu bem sei, mas Ele vos ajudará. Apesar de toda boa vontade, tereis talvez quedas e reincidências no mal, mas o Senhor é misericordioso. Só pede que não vos deixeis adormecer no pecado, que luteis contra os maus hábitos. Prometei-lhe, portanto, confessar-vos logo e nunca passar a noite tendo sobre a consciência um pecado mortal. Felizes sereis se mantiverdes corajosamente essa resolução. Jesus não terá derramado em vão por vós o seu sangue bendito. Tranquilizai-vos quanto às vossas íntimas disposições. Tereis, assim, o direito de encarar com serenidade o temeroso problema da predestinação. Trareis sobre a fronte o sinal dos eleitos.